Olá, vamos falar sobre um tema que para muito engenheiro parece um bicho de sete cabeças: compliance. A gente tende a pensar logo em burocracia, em um monte de regras, né? Mas a verdade é que em indústrias super competitivas, como a de tecnologia médica, entender de compliance não é um extra, é a chave que abre as portas para as melhores vagas. Vamos mergulhar em como mudar essa percepção e realmente brilhar na entrevista. O primeiro passo é uma virada de chave na mentalidade. Em vez de enxergar o compliance como um freio de mão puxado que só serve para atrasar projetos, as empresas de ponta veem a coisa toda de outro jeito, como um acelerador. Pensa bem, ele impulsiona uma inovação que é segura, que é responsável. Isso constrói confiança com o mercado e cria uma vantagem competitiva gigantesca. No fundo, não é só sobre seguir regras, é sobre ser mais inteligente no negócio. Entrando na nossa primeira sessão, nas empresas que são referência, compliance não é aquele manual que fica pegando poeira na estante, sabe? É algo que está no DNA da organização. É a lente através da qual toda e qualquer decisão de engenharia é tomada. Na faculdade, a gente é treinado para fazer as coisas funcionarem, para otimizar algoritmos. Mas na indústria de alto compliance, especialmente na área da saúde, a conversa começa de um jeito totalmente diferente. O ponto de partida é sempre: ok, como isso aqui pode dar errado? Quais as consequências se falhar e como a gente pode diminuir esses riscos desde a primeira linha de código? E o ponto central é exatamente este. Essa mudança de foco leva a escolhas de engenharia muito específicas. Por exemplo, escolher uma linguagem de programação que permita um rastreamento melhor dos processos ou implementar sistemas de redundância que são críticos para a segurança. Não é uma camada de tinta que se passa no final, é parte da fundação do projeto. Certo, agora vamos para a entrevista em si. É raro alguém perguntar: você entende de compliance? As perguntas são mais sutis, são feitas para testar o raciocínio, o jeito de pensar de um engenheiro, e não só se a pessoa decorou um monte de regras. Essa aqui é um clássico. Quando o entrevistador joga uma pergunta dessas na mesa, o que ele realmente quer saber? Pode ter certeza que não é só uma história sobre obedecer ordens. O que está sendo avaliado é todo o processo mental. Eles querem entender como o risco foi identificado, se a pessoa foi criativa para encontrar uma solução que ainda estivesse dentro das regras e, muito importante, se os impactos foram comunicados de forma clara. Uma resposta que soa como: "Ah, a gente deu um jeitinho". Isso é um baita sinal vermelho para o entrevistador. Essa é outra pergunta batida, mas que pega muita gente. Uma resposta superficial do tipo: eu uso criptografia, é o mínimo do mínimo. Não vai impressionar ninguém. Uma resposta realmente forte mostra que a pessoa entende os princípios modernos de privacidade. Começa falando de privacy by design, ou seja, privacidade desde a concepção, desde o primeiro rascunho. Continua com a minimização de dados, que é a ideia de coletar só o que é estritamente necessário, mostrar que esses princípios foram integrados desde o comecinho do projeto, e isso sim demonstra um nível de maturidade profissional muito mais alto. No final das contas, as empresas não procuram só um executor técnico. Elas querem alguém que se aproprie das questões éticas e de compliance, que seja um verdadeiro guardião desses valores. É uma diferença sutil, mas que faz todo sentido. Ok, vamos para a parte mais prática agora. Na nossa terceira sessão, vamos montar um kit de ferramentas, aquele conhecimento técnico essencial que a gente precisa ter para provar que essa mentalidade de compliance não é só da boca para fora. Primeira ferramenta, a norma ISO 13485. É bom pensar nela como se fosse o sistema operacional de qualquer empresa que desenvolve dispositivos médicos. Ela dita as regras de todo o sistema de gestão da qualidade. Então, conhecer essa norma é fundamental. Agora, para quem é da área de software, a norma mais importante é esta, a IEC 62304. Ela é absolutamente crítica porque detalha o que se espera de todo o ciclo de vida do software, desde a primeira especificação de requisitos até a manutenção lá na frente. E para fechar o trio, a ISO 14971. Ela dá o caminho das pedras para gerenciar e mitigar riscos. Saber aplicar análises de risco como a FIEMIA, que é uma forma bem sistemática de analisar possíveis falhas e seus efeitos, se encaixa perfeitamente aqui. A ideia é ser proativo com a segurança, e não reativo. E quando o assunto é proteção de dados, como a nossa LGPD, não basta saber que a lei existe. É preciso conhecer os conceitos práticos que movem a engrenagem do compliance. Coisas como o DPIA, o relatório de impacto, o tal da privacidade desde a concepção e a minimização de dados. Isso mostra que a pessoa não só leu a lei, mas entendeu a filosofia por trás dela. Partindo para a nossa quarta sessão.
Uma coisa é ter o conhecimento técnico, outra, completamente diferente, é saber articular esse conhecimento com o vocabulário certo. É isso que impressiona de verdade numa entrevista, é o que mostra profundidade. Usar a linguagem da indústria faz toda a diferença. Falar sobre due diligence, em vez de só fazer a lição de casa ou discutir a mitigação de riscos, mostra um entendimento muito mais profundo. Demonstra que a pessoa conecta as decisões de engenharia com a estratégia e a reputação da empresa. Olha só essa comparação. A primeira resposta é passiva, é reativa. Eu segui as regras. A segunda não, ela é proativa. Usa a terminologia correta e mostra uma mentalidade de dono, de quem se responsabiliza. A diferença no impacto é gigantesca. Uma resposta realmente sofisticada conecta as decisões técnicas com o impacto que elas têm no mundo real. Ao falar de um dilema, é fundamental trazer a perspectiva de todo mundo que é afetado. O paciente, o órgão regulador, a reputação da empresa e, claro, o negócio como um todo. Isso mostra uma visão holística 360 graus. E chegamos à nossa última sessão. É bom lembrar que a entrevista é uma via de mão dupla, certo? Fazer as perguntas certas mostra maturidade e um compromisso real com o compliance. Essa pergunta vai direto na jugular. Ela ajuda a entender se o compliance é um valor de verdade na cultura da empresa ou se é só teatro, só para inglês ver. Perguntar sobre processos mostra que a pessoa se preocupa em ter canais de comunicação que sejam claros e que garantam segurança psicológica. Mostra que o candidato não tem medo de levantar a mão e apontar um problema. Essa aqui sinaliza um compromisso com o crescimento, com o aprendizado contínuo, algo essencial num mundo onde as regras mudam o tempo todo. A resposta da empresa para essa pergunta diz muito sobre ela. E no final das contas, a grande questão é esta. Uma mentalidade de compliance nos faz entender que a coisa mais valiosa que o engenheiro pode construir não é um aparelho, não é um software, é a confiança. A confiança de quem usa, de quem regula, da sociedade inteira. E essa, sem dúvida, é a questão que realmente importa.